Ainda tem tchauzinho. Irmãos, enquanto as crianças estão indo, peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler o verso primeiro apenas, e depois nós estaremos refletindo de forma panorâmica neste livro, e eu vou explicar por quê. Atos, capítulo 1, verso 1, que é justamente a divisa deste culto, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos que Teu Espírito nos guie, Teu Espírito nos traga entendimento, compreensão da Tua palavra, e a Tua graça e o Teu poder nos ajude a viver essa palavra para a honra e glória do Teu santo nome. Assim te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, a partir de hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens no livro de Atos. Vocês já observaram que nós sempre temos algum tempo, às vezes, de mensagens, vamos chamar assim, mensagens avulsas, né? Em que temas variados são abordados, são explanados, expostos aqui na igreja, mas também, na maior parte, nós temos trabalhado exposições bíblicas, ou de um livro todo, ou de uma parte de um livro, ou de um capítulo. Por exemplo, recentemente nós tivemos estudando e refletindo no livro de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. E tivemos ali, se eu não me engano, foram 8 semanas, pensando naquela oração de Jesus. E nós vamos agora ver justamente o livro de Atos. E aí você pode estar pensando, opa, o livro de Atos, e quando eu olho o livro de Atos, ele é muito longo, então a gente vai terminar quando isso aí, né? Bom, nós não vamos vê-lo todo de uma só vez, nós vamos ver por parte, tá certo? Então nós vamos ver uma pequena parte do livro de Atos, depois nós vamos para um outro livro, outras mensagens avulsas, e aí, no tempo que o Senhor nos direcionar, voltamos mais uma vez para Atos. E por que isso, irmãos? Porque isso traz um conhecimento bíblico à igreja de forma saudável e de forma consistente. A palavra de Deus, ela é rica na sua forma literária. Você tem narrativas, você tem histórias, você tem parábolas, você tem poesia, você tem profecia, você tem revelações apocalípticas, você tem linguagem apocalíptica, enfim. E cada trecho da palavra do Senhor, nessas variações literárias, tem uma riqueza de informações para a nossa vida. Então, por isso que, por exemplo, na quarta-feira, ora nós estudamos um livro do Novo Testamento, ou algum tema no Novo Testamento, ora um tema ou algum livro no Antigo Testamento. Então nós podemos, por exemplo, como já fizemos, ter uma série de exposições sobre as parábolas, naquele período de pandemia, de transmissão, enquanto nós não podíamos nos reunir aqui, e depois estivemos estudando o livro de Neemias, né? Então isso nos faz conhecer a palavra de Deus como um todo, até porque toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Então, se ela é toda, lógico que quando Paulo escreveu esse versículo, né, essa expressão, ele estava se referindo exclusivamente ao Antigo Testamento, mas que agora, quando nós temos também um novo, pode se aplicar a toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus e útil. Então, nós vamos estar iniciando nessas próximas semanas, né? Aliás, começando hoje e seguindo as próximas semanas, este livro tão valioso, tão importante para a nossa vida como igreja, porque trata a respeito
da história da igreja. Este livro ele é considerado o primeiro livro da história da igreja. Lucas aqui relata os primeiros momentos, as primeiras ações da igreja de Cristo Jesus. E quando nós pensamos, por exemplo, nesse livro e outros também, por exemplo, todo o Antigo Testamento, você vai perceber que uma das características é que ele é um livro histórico, apesar que ele não é exclusivamente histórico, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas ele tem o seu teor também histórico. Como eu falei agora há pouco, ele relata a história, os atos, né, as ações da igreja já no primeiro século, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E nós, no geral, nós temos uma certa dificuldade com história. Dificilmente você vai encontrar, não é dificilmente, mas não é tão comum assim as pessoas dizerem: eu amo história, eu gosto demais de história, história geral, história do Brasil, né? História das nações, história das civilizações. Por quê? Isso se dá pela maneira como nós aprendemos história no nosso ensino médio, né? Ou, para os mais antigos, nosso ginásio científico, né? Entenderam, né? Pronto, os irmãos aí, alguns entenderam. Então, para hoje, a turma do ensino médio e antes, a turma do ginásio científico. Nós aprendemos história apenas no sentido de decorar data, nome e lugar, né? Então, era aquela, vai fazer a prova, história do Brasil, quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, né? Dia 21 de abril de 1500. Pronto, você tem que decorar isso e responder certo ou errado, ou escrito, enfim. Então, história tornou-se algo muito enfadonho para a gente. História ficou algo muito assim, sem brilho, sem atração. Por isso que muitas vezes, muitos crentes têm dificuldade de ler o Antigo Testamento. Porque quando você vai para o Antigo Testamento, o que é que você vai encontrar lá? De Gênesis a Malaquias. História. A história de Israel, de rei, de profeta, disse isso, aconteceu aquilo, outro. Aí você chega nos evangelhos, aí você tem o quê? Mateus, Marcos, Lucas e João, o quê? História. É um pouco mais atrativo para alguns, porque é a história de Jesus, seu nascimento, sua vida, seu ministério, sua morte. Aí a história fica um pouco mais atraente. Mas quando nós chegamos, aí quando chega a Atos, história de novo. Aí não, pula logo para as cartas, porque aí é Paulo, Pedro, João falando, nos ensinando, falando sobre as verdades. Aí é mais fácil a leitura. Mas note que, no geral, nós temos essa dificuldade com os livros que tratam relatos históricos, e Atos é um desses. Mesmo quando ele trata a respeito da nossa vida como igreja, a gente tem uma certa dificuldade, porque nós herdamos essa maneira não atrativa de ver a história. Mas, irmãos, nós vamos perceber aqui nesse livro a beleza do que Lucas vai estar nos registrando. E quando nós olhamos para este livro, ele tem um título, né? Na sua Bíblia aí, algumas Bíblias, a minha não tem esse título, deixa eu ver aqui, só conferir, não, exato, a minha só tem livro de Atos, mas algumas outras tem aí Atos dos Apóstolos, e por muito tempo esse livro ficou sendo dito ou colocado assim, Atos dos Apóstolos. Mas quando você vai ler o livro de Atos todo, bom, você lembra lá dos 12 apóstolos, né? Depois entra Paulo. Mas quando você vai ler, você não vai ter a história por exemplo, de Mateus, de Tiago. Você não tem. Os apóstolos que aparecem aqui, em destaque, Pedro e Paulo, apenas. João aparece acompanhando Pedro, mas não fala de tantos relatos a respeito de João, apenas aquele lá do templo, lá quando ele está indo com Pedro para orar no templo, e pelo nome do Senhor, aquele aleijado, ele é curado. Então, quando se deu esse título, né, Atos dos Apóstolos, houve uma boa intenção, mas espera aí, não dá para ser Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque você não tem o relato de todos os apóstolos. Você só tem aqui Pedro e Paulo. Alguém sugeriu, posteriormente, de que
o livro poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. E por que Atos do Espírito Santo? Porque você tem o cumprimento da promessa, tá certo? O cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai e enviarei um outro Consolador. Ficai em Jerusalém até que sejais do alto revestido de poder. E aí você tem no capítulo 2 o derramamento do Espírito Santo. E depois você caminha, você vai ver mais uma vez o Espírito Santo vindo, por exemplo, em Cesareia, vindo em Éfeso, vindo na casa de Cornélio. Mas são textos pontuais a respeito do Espírito Santo. E o resto do livro, que é um livro até extenso, aonde é que fica? Então, apesar de Atos do Espírito Santo, né, ser um título bem sugestivo, mas ele também não cabe muito pela própria estrutura e pelo conteúdo do livro. Por isso que é muito mais simples, como algumas Bíblias já têm, apenas o quê? Atos. Livro de Atos. Mas quando nós pensamos em Atos, nós pensamos em ação. Mas Atos de quem? Bom, já não é dos apóstolos, a gente já descartou. Atos do Espírito Santo pode ser, mas também não fica bem. Então, atos de quem? Há pelo menos, irmãos, uma resposta aqui plausível para nós. Poderíamos responder da seguinte forma: atos de Deus. Por que atos de Deus? Porque você vai ver o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, atuando neste livro por meio da igreja. A igreja é um instrumento do Deus Trino. Então, podemos dizer que este livro poderia ser chamado Atos de Deus. Ou também, como uma boa parte dos comentaristas entendem hoje, Atos de Cristo, como nós colocamos hoje no tema do nosso culto. E por que Atos de Cristo? Olha comigo mais uma vez o versículo 1. Ele diz assim: escrevi o primeiro livro, nós vamos falar um pouco daqui a pouco a respeito do autor, que é Lucas, mas ele está dizendo aqui: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Que primeiro livro é esse que ele está tratando? Ele está tratando justamente do livro do seu evangelho, Lucas. O evangelho de Lucas. Volta aí para Lucas capítulo 1, por favor. Vai para Lucas capítulo 1. E veja como inicia. Nós fizemos essa leitura agora há pouco. E eu não sei se você percebeu que se você pegar a primeira parte do evangelho de Lucas com a segunda parte com a primeira parte do livro de Atos, você vai ver que parece que tem uma sequência, e há uma sequência. Versículo 1 do livro do Evangelho de Lucas: visto que houve muitos empreendimentos, visto que muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído. Então, observe que Lucas está escrevendo o Evangelho para falar a respeito de quem? De Cristo. Ele fez uma investigação e procurou colocar essas informações em ordem a respeito da narrativa de Cristo, desde o seu nascimento até a sua subida aos céus, para falar a respeito de Cristo. Mas, quando você vai para Atos, vai mais uma vez para Atos, capítulo 1, versículo 1 e o versículo até o 4, do 1 a 4 também. Escrevi o primeiro livro. Que primeiro livro? O Evangelho, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a
ensinar. Até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, observe, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado nas alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vamos ficar até aí. Esse segundo livro, que é o livro de Atos, então, Lucas está dando continuidade a respeito da vida e obra e ensino de Cristo. Não da mesma forma do Evangelho, mas daquilo que Cristo ensinou e fez pelo Espírito Santo, por meio da igreja, por meio dos apóstolos. Então, tranquilamente nós podemos dizer que este livro, que nós chamamos de Atos, eles são atos de Cristo. Então, Lucas está dando continuidade. Na verdade, é interessante que a gente não percebe isso, porque a arrumação dos livros ficou Evangelhos, depois Atos, como um livro histórico, e depois vieram as cartas. E aí, por causa dessa lacuna aí que ficou entre Lucas e o livro de Atos, né? Então João está aí no meio, a gente perdeu essa continuidade. Se, por exemplo, se você colocar Lucas, Evangelho de Lucas e Atos, é uma coisa só, é uma sequência. Então ele está escrevendo o segundo livro, falando a respeito de Cristo. Cristo agora agindo e ensinando pelo Espírito Santo no meio da igreja. Como eu falei, o autor desse livro é Lucas. Há muitas, apesar que você não vai ver tanto no Evangelho como neste livro aqui, você não vai perceber ele falando a respeito de si mesmo, mas as evidências internas, tanto do Evangelho como também do livro, vão apontar justamente para ele. Ele que foi convertido em Antioquia, através do ministério do apóstolo Paulo, e que tornou-se também companheiro de Paulo em suas viagens. A partir do capítulo 16, você vai perceber que o autor desse livro aqui, que no caso é Lucas, ele vai usar sempre a primeira pessoa do plural. Lembra aquela passagem em Atos 16, quando Paulo tem aquela visão do homem macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos? Então, quando você lê o relato, o registro aqui, está lá assim, e entendendo que o Espírito Santo nos conduzia a pregar o Evangelho na Macedônia, partimos imediatamente. Ele não diz assim, e Paulo entendeu que era para pregar o Evangelho na Macedônia e partiu. Por que ele usa partimos? Porque ele estava com Paulo. Depois de convertido, ele foi, então, companheiro de Paulo. Isso você vai ver no capítulo 16, no capítulo 20, capítulo 21, capítulo 27. Você vai encontrar essas referências de Lucas se colocando junto da equipe ali de Paulo. E Paulo reconheceu o seu grande valor e o chama de o médico amado. Isso nos mostra que Lucas, ele fazia parte de um status social mais elevado. A sua família provavelmente tinha posses. Ele tem uma grande formação cultural. Os comentaristas dizem que esses primeiros versículos que Lucas registra é um grego clássico, uma linguagem muito refinada. Isso apontando justamente para o seu status social e seu grau de conhecimento que tinha, a ponto que ele era historiador, né? E ele escreve tanto o Evangelho como o livro aqui justamente para Teófilo. E quem é esse Teófilo? Bom, a palavra Teófilo, irmão, significa basicamente aquele que é amado por Deus. Está aí um bom nome para você colocar no seu filho, né? Teófilo, né? Aquele que é amado por Deus, ou aquele a quem Deus ama, ou aquele que ama a Deus. Só que
não é apenas o significado, mas esses nomes também eram nomes pessoais. Você lembra que lá, por exemplo, no Antigo Testamento, né, você vai ver que acontece alguma coisa e se coloca o nome por causa daquilo ali, ou por causa daquele acontecimento. Enfim, mas Teófilo é uma pessoa em que não é só um nome genérico, mas é um nome de alguém. E por que nós entendemos isso? Porque ele se dirige, quando nós lemos agora há pouco Lucas capítulo 1, ó excelentíssimo Teófilo. Então Teófilo não era também qualquer pessoa, provavelmente por causa desse tratamento que Lucas dá, ó excelentíssimo Teófilo, ele era um magistrado, um juiz, ou um oficial romano que foi convertido ao cristianismo e que agora a sua fé precisa ser firmada, e Lucas, então, escreve o evangelho. Alguns comentam que o próprio Teófilo tenha financiado essa pesquisa que Lucas fez para escrever tanto o evangelho como também depois o livro. Mas observe uma coisa aqui, que o evangelho alcançou não apenas um pobre, não apenas um escravo, mas alcançou alguém da alta classe social de Roma, né? Então você tem aqui um magistrado ou um oficial romano. E por que Lucas então escreveu este livro aqui? Qual seria então o propósito? Os comentaristas, irmãos, variam entre o propósito que ele escreve aqui. Alguns são da opinião de que ele apenas escreveu para registrar uma questão histórica. Bom, de fato tem história, mas será que Lucas registrou só para isso? Tem algo mais. Alguns entendem que ele escreve também para defender a igreja diante do Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano já está empreendendo alguma perseguição, e Lucas escreve para mostrar que o cristianismo é uma religião legal e que precisava ser respeitada. Bom, há um teor de defesa do evangelho no livro? Há sim, mas pensar que Lucas escreveu exclusivamente para isso, não parece-nos que seja um único propósito. Na verdade, nós temos que olhar o livro de uma forma geral, e quando nós olhamos de uma forma geral, nós podemos dizer que o propósito dele era evangelístico. Por que evangelístico? Porque ele está falando a respeito de Cristo, dos ensinos de Cristo, da obra de Cristo, e de como o poder de Cristo, da sua obra, alcançou vidas e transformou vidas, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas também, nós podemos perceber que no evangelho de Lucas, Lucas pode também ter tido o propósito de mostrar que em Cristo, através desse propósito evangelístico, em Cristo as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas, e a esperança proclamada no Antigo Testamento é justamente esse Cristo encarnado, que a partir de Cristo, um novo Israel se forma, não apenas de judeus, mas de judeus que o reconhecem como Messias, e de gentios que reconhecem como Senhor, Deus, Salvador. E agora você tem, nós vamos chamar aqui o novo Israel, justamente formado de judeus e gentios, o povo de Deus. E quando você vai ler o livro de Atos, você vai perceber isso, porque começa com conversões de judeus, aquela promessa do Antigo Testamento, o remanescente fiel, mas depois ele começa a registrar as conversões que aconteceram fora do ambiente de Israel no mundo gentílico. Então, é algo bonito de se ver. É algo bonito de se ver olhando o texto, porque você não vai olhar apenas de uma forma, uma forma de relatos históricos apenas, mas tem uma mensagem por trás de cada narrativa, de cada história. E que mensagem Atos nos traz? Que mensagem esse livro nos traz? Olhando, irmãos, o livro como um todo, há algumas mensagens ou lições que esse livro
nos transmite. A primeira é a seguinte: os atos são de Deus, os homens são apenas instrumentos de Deus. A primeira mensagem que a gente pode observar no livro de Atos é essa mensagem de que os atos que estão registrados aqui são os atos de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Trino Deus agindo. Os personagens, e aí você coloca Pedro, Estevão, Paulo, João, outros, eles são apenas instrumentos de Deus. Nós não podemos olhar a história, e esse é um perigo que nós temos quando nós lemos a Bíblia de forma superficial. Como eu disse no início, a Bíblia, a maior parte é histórica. Então, quando você vai ler, por exemplo, a história de Davi e Golias, quem é o herói ali na narrativa de Davi e Golias? Quem é? A nossa tendência é sempre dizer Davi. Só que não é Davi. A história do confronto de Davi e Golias não é a história de Davi e Golias, é a história de Deus. É o Deus de Israel que prevalece sobre os inimigos de Israel. É o Deus que fez aliança com o povo. Então, gente, quando você estiver lendo a Bíblia, sempre olhe nessa perspectiva. Nós estudamos o ano passado no livro de Neemias. E Neemias vai, empreende, planeja, vai, executa. A tendência de nós olharmos para Neemias, e Neemias é um herói nacional, ele conseguiu restaurar a Jerusalém. Que homem, que estratégia, que administrador. Bom, tem essas qualidades sim, mas o principal personagem do livro de Neemias não é Neemias, é Deus. Porque se Deus não age por meio de Neemias, acabou-se. E Neemias não ia fazer nada. Se Deus não desse vitória, se Deus não desse a estratégia, se Deus não desse as condições, se Deus não protegesse, se Deus não revelasse, Neemias não ia fazer nada. Voltando para o livro de Atos, quando você pensa, por exemplo, as viagens do apóstolo Paulo, essas viagens que ele enfrentou desafios, enfrentou inimigos, enfrentou demônios, enfrentou a luta e prisão, teve cidades que ele saiu quase arrastado como um morto, não, ele já morreu, leva ele. Aí você diz assim, rapaz, esse Paulo, ele é parada, viu? Que homem. Não, irmãos, não é Paulo, é Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou apóstolo, e trabalhei mais do que os outros. Mas ele faz logo a ressalva, não eu, mas a graça de Deus que operou em mim. Então, quando nós lemos o livro de Atos, né, e esses relatos maravilhosos que nós encontramos nesse livro, tenha em mente, e é isso que o livro quer nos ensinar, que o protagonista aqui não é Pedro, não é Tiago, não é Paulo. O protagonista aqui é Deus. É Deus. São os atos de Deus. Os homens são apenas instrumentos seus. Uma outra mensagem, uma outra lição que o livro de Atos nos traz aqui, irmãos, é que a igreja ela pode crescer de forma saudável. O livro de Atos, ele vai falar a respeito do crescimento da igreja. Lembre-se que quando Jesus foi assunto aos céus, haviam poucos ali. No seu ministério, uma grande multidão o acompanhava, depois abandonaram, ele ficou só com um pequeno grupo, os 12 e alguns outros discípulos. Mas, com o decorrer do tempo, ou em rápido tempo, melhor dizendo,
O cristianismo, o evangelho, a igreja, ela se espalhou de forma tremenda. Por exemplo, quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, ele escreve por volta do ano 58. Aí você diz assim, sim, o que é que isso tem a ver? Irmãos, considerando que Jesus tinha sido crucificado por volta do ano 30 da era cristã, e Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja grande e forte, na capital do Império Romano, na cidade de Roma. Ele escreve uma carta para esta igreja, e no final dessa carta ele diz que já levou o evangelho a todas aquelas regiões e agora quer partir para a Espanha para anunciar Cristo onde Cristo não for anunciado. Nós estamos falando que num espaço de um pouco mais de 25 anos, o evangelho tomou conta do Império Romano. Há uma passagem no livro de Atos que diz assim: esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Então a igreja, ela cresce rapidamente. Agora preste atenção, o livro de Atos nos mostra o crescimento da igreja, nos ensina sobre o crescimento da igreja, mas um crescimento de forma saudável. Por quê? Porque quando você vai ler o livro de Atos, você vai ver que a igreja crescia de forma quantitativa, crescia em número. Lucas, por várias vezes, se você lendo, preste atenção, ele vai dizer assim, por exemplo, eram apenas os 12 e os poucos discípulos ali, 100 e poucos discípulos. O Espírito Santo vem, Pedro se levanta, prega, e o final registra, e quase 3.000 almas, 3.000 vidas foram agregadas à igreja, creram, judeus e prosélitos que ali estavam em Jerusalém pela festa de Pentecostes, creram que Jesus era o Messias. A mensagem de Pedro foi tão impactante que eles nem esperaram, e não havia esse sistema de apelo, né? Mas ninguém esperou dizer assim, quem quer entregar a vida a Jesus? Eles já disseram assim, que faremos, irmãos? Que faremos? Pedro prontamente respondeu, arrependei-vos e crede. Então, Lucas registra que naquele dia, veja, de 100 e poucos irmãos, a igreja pulou para 3.000. Aí quando você anda mais 2 capítulos, Lucas vai registrar que 5.000. E depois vai assim, e muitos dos sacerdotes criam. E vai dizendo, e a igreja foi crescendo, e se espalhando, e chegou a Antioquia, chegou aos gentios. E o tempo todo a igreja está o quê? Crescendo. Numericamente. Mas irmãos, por outro lado, essa igreja, ela não só cresce numericamente, ela cresce também espiritualmente, de forma qualitativa. Porque, do mesmo jeito que Lucas registra que a igreja crescia em número, ele diz que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, que era zelosa pela palavra de Deus. Então, isso que nós chamamos de um crescimento saudável. Não é que a igreja, por favor, entenda aqui, isso eu já disse aqui outras vezes, mas não custa nada de repetir, a ideia de que a igreja primitiva era a igreja perfeita. Você já viu essa conversa por aí? Não, irmãos, olha, igreja era a igreja primitiva. Nós temos que voltar à igreja primitiva. Irmãos, Lucas registrou conflito de Paulo e Barnabé, por causa de Marcos. Diz lá que houve não pequena contenda entre eles. Então o negócio foi sério. Então Lucas registrou de uma forma bem suave, né? Uma não pequena contenda. Então houve um negócio sério. Teve um problema lá de Pedro. Lucas registrou o barrismo cultural de Pedro ainda, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, pregando poderosamente, mas para ir na casa de Cornélio, um gentio, alguém que não era judeu, teve que ter visão, teve que ter anjo, revisão, teve tanta coisa. E aí Pedro chega lá na casa de Cornélio, assim, todo cheio de dedo, assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas o Espírito Santo mandou, né?
Aí o Espírito Santo vem na casa de Cornélio. Aí, está vendo, irmãos? É engraçado, irmão, até sobre os gentios veio o Espírito. Ele esqueceu lá da promessa lá que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí quando volta para a igreja já em Jerusalém, quando a turma soube, olha, Pedro esteve na casa de um gentil. O quê? Não, Pedro veio, aí lá vai Pedro dar um relatório. Se você ler direitinho, você vai ver Pedro todo cheio de dedo. Ele não chega assim: irmãos, que coisa maravilhosa. Olha, irmãos, a gente foi na casa de Cornélio, um gentil, que não é judeu, que não tem circuncidado, nada, mas nós fomos lá, e Deus abriu o coração de Cornélio, já estava trabalhando na vida deles, ele entendeu, creu em Cristo, o Espírito Santo veio, foram batizados. Você acha que Pedro chegou lá assim, foi? Lucas faz questão de registrar a dificuldade de Pedro, como um judeu, em relação aos gentios. Irmãos, é o seguinte, assim, olha, eu estava em casa, aí ele teve uma visão, aí um anjo falou no meu coração, aí depois chegou os homens tal, e disse, aí bateu o que eu estava vendo, com o que eles disseram, e Deus disse assim, vá com eles, e aí nós chegamos, aí não foi, irmãos? Aí tem uns testemunhos, não foi, irmão? Não foi assim? Não foi? Aí depois, por causa desse barrismo aí de Pedro, Paulo chega depois assim, e resiste-lhe na face, porque Pedro, quando estava com o gentil, sem nenhum judeu por perto, Pai do Senhor, irmão, que maravilha, irmão em Cristo. Aí quando chegava um judeu, aí já saía de perto, para ninguém ver ele junto de um gentil. E Paulo dá uma dura nele. Irmãos, foi na igreja primitiva que teve Ananias e Safira que mentiram. Ninguém era obrigado a depositar lá. Barnabé tomou essa iniciativa de vender propriedade, dividir, e está lá. Aí Ananias e Safira, vamos fazer o seguinte, a gente fica com uma partezinha, né? Diz que foi, vendeu por isso, mas fica, não sabemos a parte que ele ficou, se foi 1%, irmão, mas eles estavam mentindo, porque mentiram, caíram mortos na presença de todos. Mentira no meio da igreja. Então você observa que a igreja primitiva não era uma igreja perfeita. A igreja de Corinto faz parte da igreja primitiva. A igreja dos Gálatas é a igreja primitiva. Você não tem uma igreja perfeita. Perfeita só vai ser no céu, irmãos. Mas, e aí esse é o ponto que eu quero trazer aos irmãos. É que apesar disto, podemos ser uma igreja saudável. Uma igreja que cresce numericamente, mas também uma igreja que cresce espiritualmente. E nós temos que acabar com essa história de que um é mais importante do que o outro. Todos os dois são importantes. Eu já disse isso aqui há uns 3 anos atrás, né, mas eu quero trazer essa ilustração. Se qualidade é só importante, e você vai preparar, por exemplo, um bolo, você não vai fazer um bolo apenas com um ovo. Mas o ovo está ótimo, está em bom estado, mas não dá para fazer. Você precisa também de quantidade, você precisa de mais ovos. O importante é a quantidade. Então pega um bocado de ovos podres para fazer um bolo, uma bandeja toda, não vai fazer. Você tem a quantidade, mas não tem a qualidade. Ou tem a qualidade e sem a quantidade não dá. Você tem que ter o quê? Os dois juntos, quantidade e qualidade. E Atos nos mostra que uma igreja ela pode crescer de forma saudável, numericamente e espiritualmente. E crescendo espiritualmente, cresce também numericamente. O pastor Hernando Dias Lopes, falando a respeito disso, ele diz uma coisa bem interessante. Nós temos que evitar o que ele chama de numerofobia e numerolatria. Tem gente que diz assim, não, o importante, irmãos, é a qualidade. Importante, não importa se temos aqui poucos irmãos. O importante é que todos estejam comprometidos com o Senhor. Esse tem pavor de número, ele não gosta de número. Né? Mesmo que sejam... Não, irmãos. Atos vai dizer crescer, a igreja tem que crescer. E crescer numericamente, sim. Por isso que no dia de Cristo haverá milhões e milhões, milhares e milhares, número tal que não se pode contar diante do Cordeiro, dizendo ao Senhor pertence a salvação, porque ela vai crescer em número.
Mas também eu não posso pensar, né, em querer o crescimento numérico a todo custo, porque nem todo crescimento ele é saudável. Nem todo crescimento ele é saudável. E Atos nos mostra que a igreja crescia, e a igreja hoje pode crescer de forma saudável, equilibrada. Mas também Atos nos mostra, irmãos, a causa desse crescimento saudável. E quando você vai ler o livro de Atos, você vai perceber que, ou se você fizer a seguinte pergunta, o que é que então levou a igreja, nos seus primeiros anos, crescer numericamente e espiritualmente? O que é que levou a igreja a crescer? É uma resposta simples, por incrível que pareça. Quando você vai ler o livro de Atos, você vai ver que foram duas coisas apenas: pregação e oração. Só isso. Pregação e oração. É incrível, sabe, irmãos, como a igreja dos dias de hoje, ela procura técnicas e métodos de crescimento a todo custo. Vai e vem, não, faz isso aqui, faça aquilo agora outro, né? Eu me recordo que, talvez um dos poucos, mas nem tão recentes, né, foi o chamado do G12. Eu me lembro que quando fizeram essa propaganda tal do G12, grupos de 12 na igreja, tem que ser 12, não sei porque não podia ser 13, né? Talvez seja porque é do azar, não sei, 12, né? Aí, mas os 12 apóstolos, e as 12 12 tribos, então foi 24, é uma criatividade, irmãos, fora do comum. E aí disseram assim, não, esse é um método revolucionário para o crescimento da igreja. Quer dizer, a igreja tem 2000 anos de história, agora que se descobriu o método de crescimento. Passou o G12, acabou o G12. Aí cria-se outra coisa, o método disso, o método daquilo, muda isso, muda aquilo outro, muda o templo, muda a liturgia. Irmãos, se nós queremos crescimento equilibrado, numérico e espiritual, nós temos que seguir a receita da Bíblia. Então, se a igreja em Atos, aqui registrada no livro de Atos, foi uma igreja que cresceu, eu tenho que saber por que essa igreja cresceu. E a resposta, volto a dizer, quando você vai ler, é simples. É uma igreja que prega e uma igreja que ora. É uma igreja que ora e uma igreja que prega. Ponto. Mas e isso? Não tem. E aquilo outro? Não tem. Um dos episódios que mais me chama a atenção é quando, no livro de Atos, no capítulo 6, quando se é instituído o ministério diaconal. Por quê? Está tendo um probleminha lá de cesta básica. Basicamente era isso, né? Que algumas viúvas não estavam recebendo os donativos. Aí ficaram emburradas, ficaram queixosas. Aí vamos procurar o pastor. Procura o pastor. Chama aí o pastor Pedro, Tiago e João, os pastores da igreja lá em Jerusalém. Pastor Tiago, pastor João, olha, é o seguinte, nós temos um problema aqui, as irmãs estão se queixando porque não têm recebido, mas a gente disse que já ia dar, mas elas estão queixosas, e aí nós trouxemos o caso para o pastor resolver. Irmãos, é impressionante a resposta de Pedro, é impressionante. Ele diz assim, olha, isso aí não compete a nós. Não compete a nós, eu não vou resolver isso não. Escolha entre vós pessoas sábias, justas, íntegras, cheias do Espírito Santo, para que resolva isso. Ele deu o caminho, pessoas assim, assado, e vão resolver. Não tem, ninguém fez essa pergunta, mas eu estou aqui criando um cenário. E alguém diz assim, e vocês, os pastores, vão fazer o quê? Pedro prontamente responde, nós nos dedicaremos ao ministério da oração e da palavra. Eu sempre digo lá para os meus alunos, se Pedro fosse resolver aquela situação, na outra semana eu ia bater na porta dele de novo para ter outra coisinha, e ele ia deixar de fazer o que devia fazer, que era conduzir a igreja no ensino.
E não ter o tempo também ter o seu tempo de oração para buscar as revelações de Deus. Você vai ver que Lucas faz questão de registrar sermões quase que na íntegra. O sermão de Estevão, irmãos, é longo aqui, o sermão de Pedro, que nós vamos ver. Sermões de Paulo, pregações. Por quê? Porque ele entende que a pregação é um fator fundamental para o crescimento da igreja, e foi. Você vai ver o tempo todo os apóstolos orando, Paulo orando, Pedro orando, a igreja orando. Quando Pedro e João são presos, a igreja vai orar. Foi fazer protesto lá na frente lá do cárcere, não. Solta, Pedro, solta, João, somos cristãos. Ninguém foi fazer isso não, irmãos. Foi o que a igreja fez? Foi orar. Tu soberano, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu que enviaste teu filho, Senhor, olha para... E o Senhor ouviu a oração, e diz que o lugar tremeu. Aí daqui a pouco, Pedro lá é liberto, João é liberto, depois é Pedro preso de novo, liberto de novo. Porque a igreja estava o quê? Orando, irmãos. Lá quando Deus separa Barnabé e Saulo ainda, né, para o ministério, diz que havia entre eles doutores e mestres, aí cita o nome deles, inclusive Barnabé e Saulo, e enquanto, preste atenção, enquanto jejuavam e oravam, ou seja, os líderes da igreja lá de Antioquia estavam orando e jejuando. Veio o Espírito Santo separar Barnabé e a Saulo para uma obra, e aí começou as viagens missionárias, mas começou a partir da liderança da igreja da Antioquia, orando. Jerusalém, a igreja, orando. Às vezes as pessoas, as igrejas de hoje, né, e quantas vezes, né, a gente fica, como pastor, ficando ouvindo sugestão, pastor, o que tal a gente fazer um negócio desse assim? Olha, aquela igreja está bombando. Olha, pastor, a gente podia fazer assim, assim, as pessoas gostam, vêm. Irmãos, se a palavra de Deus não atrair, não será outra coisa que vai atrair. Se nós não dobrarmos os joelhos e buscarmos ao Senhor, não será outro método, porque quem faz crescer é o Senhor. Amém, irmãos? Paulo disse, eu plantei, Paulo regou. Aliás, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Então, quando nós estamos no livro de Atos, nós vamos perceber que Atos nos ensina que a pregação e a oração é o caminho para esse crescimento saudável. Uma outra verdade que o livro de Atos nos ensina, irmãos, é que nada irá deter o avanço do Evangelho. Nada irá deter o avanço do Evangelho. Nós acabamos de falar do crescimento da igreja, né? Mas não pense que a igreja cresceu em meio a floreios, em tempos de paz. Jesus deixou bem claro, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós por causa do meu nome, por minha causa. E quando você começa a ler os primeiros livros, os primeiros capítulos de Atos, você já vai ver uma perseguição empreendida pelos sacerdotes, pela liderança judaica. Prendem Pedro, prendem João, Tiago é executado. Depois você vai ver Paulo perseguindo a igreja, prendendo pessoas, autorizando a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que vai a Damasco para prender cristãos. Depois ele passa a ser perseguido por causa do evangelho que agora o alcançou. Ele vai pregar e quando chega, você acha que toda a cidade que Paulo chegava era tranquilidade? Não, irmãos. Teve lugar que ele teve que sair fugido. Aliás, desde Damasco ele já começou assim, descendo pelo cesto que queriam matá-lo. O tempo todinho a igreja sendo perseguida, irmãos sendo presos, irmãos sendo mortos. Mas ao mesmo tempo, o evangelho não parava. A igreja crescia, a igreja avançava. Lá em Guiné-Bissau tem uma música que eles cantam lá, que eu gostava muito, né? E a letra diz mais ou menos o seguinte: pode o sol parar de brilhar,
pode as estrelas caírem, pode o mar se secar, mas o evangelho não vai parar. Não vai parar. E quando a gente olha o livro de Atos, a gente se sente encorajado. A gente está vivendo, irmãos, tempos, já alguns ventos de perseguição à igreja. Aquela coisa que era bem distante, lá do outro lado do mundo, lá na Ásia, no Oriente Médio, já começam a soprar ventos de perseguição contra a igreja. Aqui no Brasil, no país livre. Mas isso não vai deter a igreja, porque perseguição nunca deteve o evangelho, nunca deteve a igreja. Atos nos ensina que o evangelho não vai parar de avançar, a despeito de todas as coisas. E uma outra verdade que o livro de Atos nos mostra, irmãos, é que nos mostra esse poder transformador do evangelho. Porque o evangelho não só avança, mas ele avança transformando, mudando. Transforma o coração de sacerdotes religiosos. Transforma o coração de um Saulo perseguidor e faz dele um apóstolo. Transforma o coração de uma mulher da alta sociedade, Lídia. E transforma alguém que é um escravo, que nós vimos hoje na EBD, Onésimo. Transforma grandes cidades como Roma e pequenas cidades como Colossos. Aonde o evangelho chega, ele vai trazendo transformação nas vidas e naquela localidade. Lembra quando Paulo chegou lá em Éfeso? Ele prega, não foi fácil, ele passa 3 anos ali pregando, discipulando, e o que é que acontece? Os feiticeiros começam a trazer os seus livros de feitiçaria e queimar na praça pública, irmãos. Isso trouxe prejuízo lá, a turma lá de idolatria, dos feiticeiros. E a culpa é de quem? A culpa é de Paulo, agora que converteu esse pessoal aí, esse evangelho que está convertendo todo mundo. Prende ele. E Paulo sai arribado lá. Porque aonde o evangelho chega, há transformação, a mudança de vida. O livro de Atos nos mostra isso. E a pergunta é, como igreja, onde nós estamos plantados, tem ocorrido transformação? Porque diz o texto que aonde a igreja está, pregando o evangelho e orando, vai haver transformação. Eu poderia, irmãos, aqui passar um bom tempo ainda, trazendo tantas outras lições que esse livro nos traz. Mas eu penso que essas já são suficientes para nos encorajar, nos animar, nos estimular a entrarmos nessa jornada, olhando esse livro tão precioso. Por isso, concluindo essa mensagem, não leia a história bíblica apenas como uma história, como você lê qualquer história do Brasil. A história bíblica faz parte de uma história maior, a história da redenção de toda a criação, a história de Deus. Tudo está ligado, nada é por acaso. Todas as histórias, entre aspas, soltas, fazem parte de uma história maior, a história da redenção. Então não leia apenas este livro, mesmo com conteúdo histórico, apenas como uma história, que é algo que aconteceu. Há uma mensagem por trás dele. Reconheça que o centro de toda a história é Cristo. Os demais personagens são apenas instrumentos de Deus. Nós aqui, igreja, somos apenas instrumentos de Deus. Se está havendo crescimento, se está havendo, se a bênção do Senhor repousa sobre nós como igreja, não é por minha causa, nem por causa de outros, mas é por causa do Senhor. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. E por fim, entenda a história da igreja
no livro de Atos como o início das suas atividades, mas que continua até hoje. Continua até hoje. Nós fazemos parte dessa história, que continuará até o dia de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê nas próximas semanas ricas e valiosas lições e ensinamentos deste livro. Nós vamos estar meditando nos 2 primeiros capítulos nessas próximas semanas, vendo uma igreja cheia do poder de Deus. Esse será o nosso tema geral, uma igreja cheia do poder de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Talvez você esteja dizendo, eita, o pastor hoje mudou um pouco o estilo da mensagem, né? Geralmente a gente pega um único texto e sai mastigando ali o texto todo. Mas isso, irmãos, é o que nós chamamos de um panorama de todo o livro para podermos entrar no livro. Então, essas informações, elas são importantes para nós, para podermos, então, darmos prosseguimento. E a minha oração, o meu desejo é que essas lições que foram apresentadas estejam servindo de estímulo, encorajamento para você a estar aqui dominicalmente, né, aprendendo a palavra do Senhor. Vale a pena lembrar, já que falei nisso, vale a pena lembrar, né, e vários outros pastores, colegas meus, temos conversado sobre isso e temos falado sobre isso também. O culto se processa aqui, irmãos. Se processa aqui. O que nós temos em casa é uma transmissão do culto, não é o culto. Então, venha para a igreja. É bem verdade que eu sei que às vezes alguns não podem, questões de saúde, é aí que então entra a questão desse recurso para abençoar aqueles que estão de fato impossibilitados. Mas o culto é aqui, a igreja reunida no dia do Senhor, na casa do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Aliás, a gente vai fazer o que agora? Eu me perdi.